Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você confere a partir de agora as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste programa nós vamos falar um pouquinho sobre prerrogativas, mulher advogada e tem até dica de livro. Então se acomode, porque começa agora mais um OAB Nacional. 7º Encontro Nacional de Prerrogativas reúne a advocacia brasileira para debates. As mulheres advogadas tiveram destaque durante o encontro. É endêmico no nosso país, de obstar o exercício profissional da advocacia, da mulher advogada. Você vai conhecer um caso de violação de prerrogativas que aconteceu com 2 advogadas no Rio de Janeiro. Fomos tratadas como criminosas em pleno Dia das Mães. E neste OAB Nacional você ainda confere uma dica de livro. Vamos conferir o resumo da semana? As prerrogativas deveriam ser sinônimo de segurança no exercício da profissão de advogado, advogada. Mas este não é o cenário encontrado atualmente pela advocacia brasileira. Nós temos noticiado com frequência aqui no programa OAB Nacional casos de violações de prerrogativas. E na busca por soluções efetivas, aconteceu aqui em Brasília o 7º Encontro Nacional de Prerrogativas. O 7º Encontro Nacional de Prerrogativas foi realizado na sede do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram 2 dias de muito trabalho, debates, painéis, apresentações, relatórios e conclusões. Com o plenário lotado, no primeiro dia do encontro, os presidentes de comissões e procuradores da área nas seccionais deliberaram sobre a criação do Colégio de Dirigentes de Prerrogativas, que segue para análise da diretoria da Ordem. De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Guzuco, o evento traz a possibilidade de novas estratégias para que os advogados e advogadas de todo o país possam atuar com segurança e legitimidade. É um momento em que nós reunimos em Brasília os 27 estados para debater prerrogativas, os 27 representantes das prerrogativas nos estados para debatê-la, para debater as prerrogativas aqui no Conselho Federal. São experiências riquíssimas. Cada presidente, cada procurador traz para o Conselho as suas dificuldades e as suas facilidades, boas formas de gestão, de gerir a defesa das prerrogativas em cada local desse país que é muito diferente, que é muito diverso. Ainda em plenário, Alexandre Guzuco destacou o papel da mulher advogada como uma das frentes prioritárias de atuação na valorização da advocacia. É um tema que trouxemos para esse 7º encontro e é um tema que queremos levar em todo o Brasil. A ideia, a noção do conceito das prerrogativas da mulher advogada, a sua aplicabilidade, a sua aplicação na prática e a ordem dialogando com as mulheres, dialogando com as autoridades para que essas prerrogativas sejam respeitadas. Após as apresentações gerais do 7º Encontro Nacional de Prerrogativas, 4 grupos de comissões foram formados para ampliar os debates. Vamos conferir? Ainda no primeiro dia de trabalho do 7º Encontro Nacional de Prerrogativas, os membros das comissões foram divididos para análise, discussão e apresentação de soluções de temas polêmicos, que envolvem as prerrogativas da advocacia. No segundo dia de debates, as proposições foram apresentadas em plenário para aprimoramento e encaminhamento à diretoria da OAB Nacional, momento em que o primeiro grupo de trabalho apresentou uma preocupação: o envio automático de informações bancárias de advogados e advogadas à Receita Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Na avaliação do grupo, o sigilo bancário de advogadas e advogados deve estar resguardado. O grupo chegou à conclusão de que a utilização das informações obtidas pelo COAF sem ordem judicial é inconstitucional, viola o sigilo bancário e essas informações não podem ser utilizadas. Além disso, o grupo chegou à conclusão de que os honorários percebidos pelo advogado não podem ser, de forma alguma, utilizados para
criminalizar o exercício da profissão, bem como também não podem ser instrumentos de investigação de terceiros, no caso dos constituintes ou de terceiros. Não pode ser utilizado desta forma. As caravanas de prerrogativas, com participação da mulher advogada e outras iniciativas da comissão, também foram apresentadas em plenário. Os nossos colegas, homens advogados, são aliados imprescindíveis nessa luta. Não só porque nos atinge de uma forma bastante cruel, né? Nos atinge não só nas nossas prerrogativas profissionais, mas também na nossa dignidade pessoal, mas principalmente porque esse ataque é um ataque à advocacia desse país. Então, os nossos colegas advogados homens precisam também, primeiro, conhecer as nossas prerrogativas, conhecer a forma como nós as vemos violadas e participar junto conosco da defesa dessas nossas prerrogativas profissionais. A defesa das prerrogativas das advogadas, dos advogados, também foi discutida no âmbito da ação civil pública. O terceiro grupo de trabalho a se apresentar no 7º Encontro Nacional de Prerrogativas apontou a necessidade de medidas urgentes em relação às prerrogativas que vêm sendo atacadas de forma recorrente, inclusive por agentes públicos, contra as próprias comissões e procuradorias de prerrogativas. Uma das ideias é promover uma ação civil pública como instrumento de defesa. Naqueles casos em que a violação ela seja extremamente grave e que se trate de um agente que já cometeu outras infrações e submetidos a procedimentos de apuração disciplinar administrativa, isso não surtiu o efeito desejado de evitar novas ocorrências, que nós ingressemos com ação civil pública e essa ação civil pública ela vai buscar a tipificação da atividade, da conduta daquele agente como um ato de probidade administrativa. Os membros da comissão também abordaram os ataques que a OAB vem sofrendo na mídia, o que confirma a importância da união dos advogados e advogadas de todo o país através das mais variadas vertentes de atuação. A OAB tem sido muito atacada pelas mídias sociais, temos hoje um Brasil dividido, a impressão que temos é que a eleição acabou ou se é esquerda ou de direita. E a OAB não tem partido, a OAB não é de esquerda, a OAB não é de direita. A OAB tem como princípio a defesa da democracia, da Constituição. Porém, o que a gente percebe é uma parte da mídia a qual atinge e buscam ofender a OAB enquanto instituição e na defesa do Estado democrático de direito. E hoje o que nós debatemos foi justamente sobre essas prerrogativas da ordem, de poder discutir matérias que são inerentes não só à sociedade, mas também à advocacia. E neste bloco a gente volta a falar sobre a violação de prerrogativas. Vamos mostrar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, para que você que assiste a gente entenda a gravidade do tema. Duas advogadas, Carolina Miraglia e Mariana Sauen, foram presas injustamente na capital fluminense. Elas contam que na delegacia ficaram 3 horas incomunicáveis. Não conseguiram solicitar auxílio jurídico nem avisar os familiares o que estava acontecendo. Um trauma que para as duas mulheres está difícil até de lembrar. A gente sofreu ali todo tipo de humilhação. Nós estávamos num caso sobre direitos autorais, mas na verdade era um descumprimento contratual com uma grande editora, a qual ela tinha reconhecido a autoria desta minha cliente. Então, a partir daí, como não houve, os acordos não foram respeitados, né, o contrato não foi respeitado, nós entramos com uma ação civil, né, em questão desse descumprimento. E como houve uma reiteração no plágio, a qual se discutia o contrato, nós entramos com uma notícia-crime na DRCPIM. Ao chegar um determinado momento, esse delegado nos liga e manda a gente comparecer à delegacia com todas as peças que foram colocadas ao processo para que a gente retornasse com as 3, eu, minha sócia e a cliente. Ao chegar na delegacia,
ele simplesmente nos surpreende, dando voz de prisão, dizendo que havia um documento de 95, que foi apresentado à editora Globo em 2013, dizendo que nós estamos em formação de uma associação criminosa. No entanto, a gente só entra com o processo em 2018. Essa documentação é anterior a gente. Então, nos deixou numa sensação de totalmente desamparo e sem saber o que aconteceria, já que estavam sendo burladas todas as normas, o procedimento não estava seguindo de forma adequada. Ficamos sem qualquer noção do que aconteceria com a gente naqueles dias. Foram pavorosos e estão sendo pavorosos porque foi repassado isso em rede nacional, no Fantástico, em pleno Dia das Mães. Então, para família, amigos, conhecidos e toda a nossa carreira profissional, a gente ainda nem tem a total dimensão do que isso ainda vai repercutir. As duas advogadas foram presas primeiramente na Polinter, carceragem da Polícia Civil no Rio de Janeiro, e depois foram encaminhadas ao presídio de Benfica. Ambas relatam as situações degradantes que passaram. Quando a gente ainda estava isolado na delegacia, sem contato, ele vem arrumado e fala, rindo, que está indo dar entrevista para o Fantástico. Eu ainda pergunto, mas já tem repórter aí? Foi a minha indagação a ele. Ele fala, claro, vocês vão ficar famosos, vão passar no Fantástico, e sai rindo. E realmente, quando foi no domingo, ele passou em rede nacional, fomos tratadas como criminosas em pleno Dia das Mães. É algo deplorável, é um cheiro insuportável, é um esgoto aberto, é um buraco chamado boi, aonde a gente faz as necessidades. Quando termina de fazer as necessidades, tem que pedir para o carcereiro dar descarga, porque é do lado de fora da cela a descarga. Quando dá a descarga, a pressão é tão forte que os detritos voltam e respingam na gente, já que a cela é 2x2. A cela é toda escrita de sangue e de fezes. Me senti desrespeitada em todos os sentidos, porque eu só estava trabalhando, eu estava exercendo o meu direito de trabalhar. Eu estava exercendo a minha profissão, eu não estava ali, eu não era o objeto da investigação, eu tinha as minhas prerrogativas. Se a gente não puder defender o cliente e for confundido com o cliente, acabou o Estado Democrático de Direito, não há mais defesa, ninguém vai ter mais defesa. O nosso advogado esteve na delegacia para buscar os celulares e ele diz que só com ordem judicial, no entanto não tem qualquer fundamento, já que ele não teve ordem judicial para apreender nossos celulares e essa apreensão é ilegal. Depois disso, ele ainda demorou 10 dias para remeter a prisão em flagrante para a vara criminal, o que vem atrasando qualquer possibilidade da gente se defender. Então, os abusos continuam sendo perpetrados. Carolina e Mariana foram atendidas pela OAB Fluminense. O presidente da seccional, Luciano Bandeira, foi pessoalmente ao Ministério Público entregar uma notícia-crime contra o delegado que supostamente violou as prerrogativas das mulheres advogadas. Nós estamos aqui com o presidente da Comissão Estadual de Defesa de Prerrogativas, Marcelo Oliveira, com o delegado de prerrogativas e coordenador, Leonardo. Nós vamos apresentar uma representação por abuso de autoridade contra o delegado de polícia que, de forma infeliz, prendeu 2 advogadas no exercício da sua profissão. Mais uma vez, a advocacia é criminalizada, onde há a confusão do advogado com os seus clientes. A Ordem dos Advogados não vai admitir essa postura e vamos tomar todas as medidas necessárias para a defesa das advogadas e da advocacia. Eu fiquei absolutamente indignada com o que ocorreu com essas 2 advogadas. São 2 moças, jovens advogadas, estudiosas, uma delas faz pós-graduação no Rio de Janeiro, são advogadas atuantes e foram vítimas de uma barbaridade, de um ato de barbarismo. E eu acredito que, em parte, não só porque a autoridade que praticou esses atos desconsidera absolutamente a advocacia e as prerrogativas da advocacia, mas também acho que elas foram um alvo por conta de serem mulheres. E eu acho que isso também foi levado em consideração para a prática de tamanhos abusos de autoridade contra
essas duas advogadas. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia todo ato de violação de prerrogativas de qualquer cidadão. Prerrogativas são direitos garantidos. Prerrogativa é tudo. Tudo que diz respeito ao prestígio da advocacia tem a ver com prerrogativa. Porque quando cai o prestígio da advocacia, quando diminui a força do advogado, a nossa prerrogativa, que na verdade é do cidadão, é violada. Então, prerrogativa é lutar todos os dias para que a advocacia seja valorizada em cada comarca do nosso país, nas grandes questões, nas grandes causas do país e naquela pequena questão, na pequena causa, que muitas vezes só é possível porque um advogado abnegado, uma advogada abnegada acreditou nela. Prerrogativa é luta cotidiana e é compromisso da nossa gestão. Vamos fazer um giro pelas notícias de algumas seccionais do país? Tem informação chegando do Amazonas e do Pará. A OAB Amazonas participou de uma vistoria no Instituto Penal Antônio Trindade, em Manaus. Uma falha no sistema de esgoto do local levou à superlotação de celas. Em uma onde cabem 7 presos, estavam 15. Além desse problema, a Comissão de Segurança da Seccional Amazonense também identificou outros pontos de falta de infraestrutura em todo o presídio. A OAB já solicitou o remanejamento do parlatório para garantir mais segurança aos advogados e advogadas que atuam nas dependências da unidade prisional. É uma situação bastante complicada. Nós temos hoje 60 celas sem funcionamento por conta de um problema no esgoto já tem algum tempo, e a Secretaria de Administração Penitenciária não nos deu nenhum prazo, não só a nós, OAB, quanto a Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Estadual, que estiveram junto na visita. E em virtude dessas 60 celas desativadas, nós temos uma superlotação das outras celas, contando com 15 presos em cada cela. Ou seja, se hoje esse problema for resolvido, nós vamos ter a quase que normalidade do sistema com 6 presos por cela. Independente do problema, né, do esgoto, nós vimos umas situações bastante preocupantes. Celas com as portas chapeadas, ou seja, por uma realidade que não é a nossa, né? A gente sabe que essa modelo de penitenciário foi copiado do Sul, e o Departamento Penitenciário já, numa reunião na terça passada, já sugeriu que fossem trocadas essas portas e, infelizmente, ainda não foi feito. Então, assim, infelizmente nós temos uma situação precária dentro do IPAT. A gente quer que a Secretaria se manifeste nesse sentido, de que dê um prazo para que a gente possa pelo menos cobrar, porque realmente, tanto na reunião quanto na visita em loco, eles não deram nenhum prazo para resolver o problema. Tem campeonato de futebol sendo promovido pela Seccional do Pará. O torneio Alberto da Silva Campos é organizado pela Comissão de Esporte da Seccional e a Caixa de Assistência dos Advogados do Pará. Ao todo, 10 times, mais de 150 jogadores e 3 categorias de disputa: livre, intermediária e feminina. A competição acontece até o dia 6 de julho. Temos há algum tempo a preocupação em melhorar a qualidade de vida dos advogados e advogadas. Fizemos primeiramente um circuito de corridas e caminhadas, onde diversas subseções da nossa seccional participam. Várias etapas do circuito de corridas e caminhadas são realizadas durante o mês, durante o ano, e desde o ano passado incentivamos a prática do futebol masculino em primeiro e agora também com o feminino. Neste torneio, 10 equipes se inscreveram, incentivamos os conselheiros a montarem um time, incentivamos os funcionários da OAB a participar também, franqueamos inclusive a inscrição no torneio para os funcionários da Ordem. Vem também diversas categorias, funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, delegados de polícia, para que haja um congraçamento, uma confraternização entre operadores do direito lá no Clube dos Advogados. É muito importante nós confraternizarmos. Nós sabemos que a nossa profissão ela é uma profissão estressante e por isso nós precisamos cada vez mais cuidar da nossa saúde, e eu tenho certeza que essa parceria da Ordem dos Advogados com a Caixa de Assistência, preocupado com a prática esportiva para incentivar uma melhor qualidade de vida para os advogados e advogadas, ela é um caminho para nós melhorarmos ainda mais a
o exercício da advocacia. Vamos conferir o quadro Dicas do Autor? Quem estreia este quadro conosco é a promotora Ana Lara Camargo. Esta é a primeira obra da autora que atua no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O livro fala sobre o plea bargain, uma resolução pactuada nos Estados Unidos. Se interessou? Confira mais detalhes com a própria Ana Lara Camargo. Esse é um livro que apresenta o modelo americano de resolução penal pactuada, ou seja, os acordos realizados entre acusação e defesa para a solução de processos penais nos Estados Unidos. Então, apresenta toda a ritualística do sistema federal de processo penal, apresenta todo o sistema de garantias ao acusado, a questão relativa à atuação da defesa, à atuação do Ministério Público, à atuação do Poder Judiciário em todo esse processo. É um livro que detalha o modelo americano de resolução penal pactuada. Do quadro Dicas do Autor, vamos falar sobre a mulher advogada. Na OAB Paraná, uma mesa redonda debateu os desafios da advogada iniciante. As comissões da mulher advogada, através do Grupo de Trabalho de Igualdade de Gênero no Exercício da Profissão e da Advocacia Iniciante da OAB Paraná, promoveram uma mesa de conversa para conhecer e discutir os desafios e dificuldades que as advogadas em início de carreira têm enfrentado no Estado. Esse encontro é de suma importância porque conseguimos diagnosticar a atuação da mulher advogada, dar um suporte quando necessário e empoderá-la para o mercado de trabalho. Conseguimos identificar alguns desafios, dentre eles assédio moral nas relações de trabalho, a inserção no mercado de trabalho, também a disparidade de gêneros. Existe uma disparidade de gêneros em relação à remuneração e à ascensão profissional também. Hoje em dia, o cenário da mulher advogada na OAB Seccional do Paraná é o seguinte: nós representamos 47% das OABs ativas atualmente. E o que a gente vem vendo nos últimos anos é que a média estimada de número de inscrições anuais que vem aumentando com relação às mulheres é de aproximadamente 10% ano. Só que isso, de outro lado, infelizmente ainda não refletiu completamente no número de inscrições de sociedades unipessoais e sociedades de advogados, onde as mulheres elas representam apenas 37% das sócias. Apesar desse número ainda não corresponder ao número de OABs ativas, eu acho que o espaço ele está aberto e está cada vez mais sendo aberto por outras mulheres. A mesa de debates trouxe uma série de desafios, que agora o grupo vai buscar soluções. Olha, essa mesa de debate, ela trouxe para nós alguns cenários de desafios. Então, com a troca de experiências, assim, conseguimos contribuir com uma reciprocidade, um empoderamento. As mulheres aqui envolvidas puderam trazer os seus desafios, como algumas problemáticas enfrentadas no mercado de trabalho, e com isso, com este grupo de trabalho, conseguimos trazer mais um empoderamento, um network e uma rede de solidariedade. A intenção é ouvir as mulheres advogadas, quais são realmente as dificuldades e desafios, porque uma situação é a gente imaginar dentro de uma sala 10 pessoas quais seriam as dificuldades das mulheres. Outra é nós chamarmos elas e ouvir realmente quais são as dificuldades. Então, esse foi o primeiro painel, que foi das mulheres advogadas iniciantes. E na sequência nós faremos outras mesas de debates com mulheres advogadas que são mães, com mulheres advogadas públicas, com mulheres advogadas idosas. Então, várias outras temáticas, quando nós finalizarmos todas essas oitivas e colher essas informações, nós efetivamente vamos conseguir criar e elaborar projetos que sejam efetivos para a real necessidade da mulher advogada no dia de hoje. Vamos conferir as redes sociais das seccionais de todo o país? Já te adianto, uma campanha
de respeito. As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal abraçaram uma campanha neste mês, a de combate à violência contra o idoso. Mais que um cuidado, é um direito, Disque 100. Infelizmente, os casos no Brasil só crescem. No ano passado, as denúncias deste tipo de violência aumentaram 13%, quando comparado com 2017. O Disque 100, por exemplo, recebeu aproximadamente 37 mil denúncias, o que dá mais de 101 casos diários. Para piorar os números, cerca de 14 mil vítimas idosas têm algum tipo de deficiência, o que demonstra a importância de todas as seccionais abraçarem o tema. No Espírito Santo, a seccional da Ordem pediu dignidade e respeito à população idosa e ainda frisou: a pior violência é o silêncio daqueles que sabem o que o idoso ou a idosa passam. A OAB Acre tocou em um ponto importante: respeitar o idoso é respeitar o nosso próprio futuro. Já a seccional catarinense trouxe frases de impacto que normalmente as vítimas usam para justificar algum tipo de abuso ou agressão. Respeito é o que a Ordem dos Advogados do Brasil pede para com todo idoso e idosa. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Espero que tenha aproveitado este programa que foi pensado especialmente para você. Se quiser conferi-lo novamente e também outros que a TV OAB já preparou, você confere no nosso canal no YouTube. E é claro que também pode seguir a gente nas redes sociais. Por lá, todas as informações da Ordem em tempo real. E se quiser enviar para a gente uma sugestão de tema para o próximo OAB Nacional e até para o próximo OAB Entrevista, manda pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 47 31. Tchau e até o próximo programa.